Agora são 8h34. Durante a participação na cúpula de líderes sobre o clima, que terminou na sexta-feira, o presidente Bolsonaro prometeu dobrar os recursos para fortalecer os órgãos ambientais. Isso no discurso. Na prática, no sábado, um dia depois, ele cortou recursos para a área relacionada a mudanças do clima, controle de incêndios florestais e fomento a projetos de conservação do meio ambiente. A gente vai falar aqui sobre este e outros assuntos com o professor Vanderlei Pignatti. Ele é médico com doutorado em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, é mestre em saúde ambiental e professor na Faculdade de Medicina na Universidade Federal de Mato Grosso. Elaborou com outros 7 cientistas, entre eles a indiana Vandana Shiva e a austríaca Ana Maria Primavera, que faleceu infelizmente aqui no Brasil no ano passado, uma carta dirigida ao Papa Francisco alertando sobre o uso de transgênicos no mundo. Portanto, um renomado pesquisador que eu tive a honra de conhecer, ele participou da nossa série de reportagens intitulada Envenenados, que veiculamos aqui pela Rádio Brasil Atual há alguns anos. Bom dia, professor Vanderlei Pignatti, muito prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Bom, professor, a gente tem essa notícia aí, né, do corte de recursos para o meio ambiente, o ex-superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Alexandre Saraiva, que fez uma apreensão histórica, né, de madeira ilegal na Amazônia, foi autor da notícia crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o desmatamento no Brasil vai acabar até 2030 por falta de floresta. Ele ironizou, claro, né? Agora, qual que é o seu balanço sobre a participação do Brasil na cúpula do clima, professor, a partir da sua experiência, do seu olhar como pesquisador dos impactos do agronegócio e dos agrotóxicos na saúde e no meio ambiente, professor? Eu acho que esse fato da apreensão, né, pela Polícia Federal não foi 65 mil árvores. Imagine, numa apreensão, 65 mil árvores. Né? Então, ele tem razão, né? Que até 2030, né? Apesar de minimizar, né? Porque nos últimos 2 anos do governo Bolsonaro, nós tivemos os maiores índices de desmatamento do Brasil, né? E Mato Grosso, Pará, os mais desmatam, justamente na área assim, do arco de desmatamento, que avança aqui, Tocantins, Bahia, o Mato Piba, né? A discussão é muito grande, né? Então, ele dizer nessa clima de que até 2030 vai acabar com desmatamento legal, eu fiz uma outra paródia, acho que ele vai legalizar todo o desmatamento, aí acaba com o desmatamento legal. Entrando nas terras dos índios, no Pantanal, no Xingu, né? E legalizando as terras públicas. E aí fica um tratamento legal. Então, acaba com o legal. Né? Agora, eu vejo dessa maneira. E quanto mais tratamento, né? Mais produção de soja, de algodão, pastagem, são commodities que se produzindo no Brasil para exportar. Né? E, paralelo a isso, veja agora o aumento da fome, né? Aumentando muito no país, que é maiores produtores de soja, eu chamo assim, boi, de suíno, aves, um país e a população, quer dizer, ele aqui o contrário. Então, eu acho ele está ajudando o agronegócio, é um dos maiores, que mais destrói o meio ambiente, o agronegócio, desmata muito agrotóxico, venena o ambiente, a mineração está ajudando muito.
Entendeu? Isso são dois, né, por incrível que pareça, não pagam imposto eleito aqui, né? Corta tudo, um tostão de imposto, né? Inclusive, estados que produzem muito, né? Soja, milho, algodão, boi, deveria pagar ICMS quando esse produto sai do nosso estado e vai para São Paulo, Paraná, ele devia pagar ICMS. E sai daqui, ou de Goiás, estado, dizendo que vai exportar, chega ou só 70% dos portos não paga nem o ICMS que se paga. O crescimento cada vez maior dos estados que a gente chama de agronegócio. Exato. Professor, eu estou sentindo um pouco assim, dificuldade de entender totalmente a sua fala, parece que está um pouco entrecortada. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma reconexão, né? A gente vai fazer uma reconexão para a gente continuar conversando, tá certo? Pode ser? A gente volta já já, a gente vai fazer uma outra conexão para que a qualidade do som fique melhor, para que os nossos ouvintes, telespectadores, internautas possam acompanhar com melhor qualidade exatamente o que o senhor está falando, que é de extrema importância para nós. Vamos reconectar, a gente volta já já. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 8h41. O Rio Grande do Sul está atento à votação que deve ocorrer na Assembleia Legislativa do Estado amanhã. Com maioria na Casa Legislativa, o governo de Eduardo Leite deve aprovar o fim da obrigatoriedade do plebiscito para privatizar estatais. Correndo contra o tempo, a oposição realiza audiências públicas para mobilizar a população. A reportagem é de Guilherme Oliveira. Na noite desta quinta, ocorreu a segunda audiência pública para debater a proposta de emenda à Constituição número 280. Até terça-feira, serão realizadas mais 2 audiências para denunciar a votação que pode pôr fim à necessidade do governo de consultar a população gaúcha para vender as estatais. É difícil, no momento desses, a gente falar, tem que debater se vai tirar o direito à população decidir. Eu remonto a luta contra a ditadura, gente. Eu não vejo outra saída que não pensar os generais, que eles diziam isso, que a gente era ignorante, que o povo não sabia decidir. O Eduardo Leite, o governador engomado, está dizendo isso para a população gaúcha. Além disso, é preciso dizer que o único interesse que rege essa decisão do governo é o interesse privado, é o interesse de fazer negócio, porque a venda das empresas públicas significa dar ao capital mais espaço para a sua expansão. É uma necessidade do capitalismo, por isso é uma luta também, de certa forma, anticapitalista. A primeira medida do governo Leite, após aprovar a PEC 280, será vender a Companhia de Saneamento Básico, conhecida como Corsan. Ao todo, 317 municípios gaúchos são atendidos pela estatal e muitos podem ficar sem abastecimento de água caso a companhia seja privatizada. Como é que ficam as pequenas cidades, onde são garantidas água de qualidade a partir do subsídio cruzado, que é exatamente os grandes municípios que dão a condição para os pequenos municípios do estado terem água potável de qualidade? Aqui na nossa região, todos os municípios do entorno de Santa Maria têm o subsídio cruzado como alternativa, porque você sabe que a empresa que vai privatizar a Corsan, Banrisul e Procergs, enfim, elas estão para ganhar lucro. Elas vão ficar com filé mignon, a carne de pescoço vai ficar ou com os municípios ou a Deus dará. Esta é a grande realidade. Após 2 horas de debates, a audiência pública determinou a realização de um plebiscito popular. Se o governo não quiser fazer o plebiscito, se a sua base na Assembleia não quiser o plebiscito, como encaminhamento eu quero propor aqui. Vamos, quem sabe, formar uma unidade em nome do nosso Rio Grande e vamos nós, a sociedade, fazer um plebiscito popular, para demonstrar que nós sabemos como fazer, que o povo tem opinião. Vamos construir plataformas online
e vamos demonstrar mais uma vez, deixar gravado na história que nós não nos entregamos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 8h44. Vamos retomar aqui a entrevista que estávamos fazendo com o professor Vanderlei Pignatti, da Universidade Federal de Mato Grosso. Professor, eu vou pedir para o senhor repetir exatamente a nossa primeira questão, fazer um balanço da cúpula do clima, né, a partir do seu olhar, né, da sua experiência como pesquisador do impacto dos agrotóxicos na saúde e no meio ambiente. Então, a conversa do Bolsonaro sobre a reunião do clima nos Estados Unidos, né, esses dias atrás, né, ele prometendo acabar com o desmatamento até 2030, eu acho que é ao contrário, né, porque só uma carga que foi denunciada pela Polícia Federal do Amazonas, né, tinha 65 mil árvores. E o ministro Salles tentando encobrir e tentando legalizar isso, né? Então, em relação ao desmatamento ilegal, que vai acabar até 2030, eu acho que ele vai legalizar o desmatamento, né? Indo nas terras indígenas, nas terras públicas, né? No Pantanal, que está aumentando, né? Então, acaba o desmatamento ilegal, porque ele vai legalizar o desmatamento, eu penso dessa maneira, né? E o grande desmatamento que está acontecendo, que Mato Grosso e o Pará são os campeões do Brasil, é na região que a gente chama do Mato Grosso. Então, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Bahia, Tocantins, Piauí, né? O desmatamento está muito intenso. E aqui também está muito intenso. E essa intensidade é para a produção de quê? De soja, de milho, de algodão, de pastagem para a produção de gado, né? E os cereais para fazer ração para suíno e aves, é para exportar. São commodities de exportação, né? E eu vejo assim que só deixa aqui o prejuízo, o desmatamento, a destruição, a intoxicação com agrotóxico na água, no ar e nos nossos rios, né? E mais ainda, não paga nenhum imposto para exportação, que é a Lei Candir, que exonera de exportação, não paga nada. E ainda os estados em que produz muito, como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, uma boa parte do imposto, que é o ICMS, que devia se pagar quando esse produto sai daqui do Mato Grosso e vai abastecer São Paulo, ou Paraná, o Rio de Janeiro, outros estados que não produzem soja, nem milho, nem algodão, ele sai como fosse exportar e metade ou 30% fica no meio do caminho. Quer dizer, é uma grande corrupção, né? Até do ICMS, não só a Lei Candir, o ICMS, isso que é mais triste. E os grandes estados do agronegócio, que só vivem do agronegócio, como Mato Grosso, os municípios estão numa miséria, né? Vide agora com a questão da Covid, né? Muita fome. Quer dizer, um país, um dos maiores produtores de soja, de milho, de algodão, de boi, né? De frango, de arroz, de feijão, exportando arroz, feijão, e a população morrendo de fome, muita fome, aumentando a desnutrição no nosso país. Isso é muito triste, e ver um presidente falar nessa reunião do clima que vai acabar com o desmatamento, e falando mais ainda, falando que nossa agricultura é sustentável. Sustentável aonde? Se usou o ano passado 1 bilhão de quilos, quer dizer, 1 milhão de toneladas ou 1 bilhão de quilos de agrotóxicos nas nossas lavouras, né? Isso dando o que a gente chama assim uma exposição, né? Exposição no ar, na água, na chuva, nos alimentos, de 7 quilos ou 7 litros de agrotóxicos por habitante. Quer dizer, é o país que mais consome agrotóxicos no mundo, é o Brasil. Quer dizer, e isso vai parar aonde? Na água, no ar, na chuva, no leite materno, nos nossos alimentos, nos nossos animais, né? E vai dar uma série de doenças, né? E a gente tem vários trabalhos, tanto nosso aqui, do nosso Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador, da UFMT, como da professora Larissa Bombardi, da USP, né?
colocando a seguinte questão: onde mais tem intoxicação aguda nos municípios, pega o estado do Mato Grosso ou o estado de São Paulo, onde mais tem intoxicação aguda, câncer infanto-juvenil, esse que é o problema, câncer infanto-juvenil subindo muito, né? E malformação é justamente onde mais se produz soja, milho, algodão, cana, né? Onde mais se usa agrotóxico, e ele está realmente adoecendo a nossa população brasileira. Isso, a gente fez esses mapas, né? Apresentamos numa grande há 2 anos atrás aí em São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública, apresentamos esses estudos, apresentamos em Mato Grosso do Sul, em Goiás, aqui no Mato Grosso, várias, né? E está aí, quem quiser ver, está numa revista que é Ciência e Saúde Coletiva, de 2017, onde a gente coloca todos esses dados do mal que está fazendo o agronegócio. Que agronegócio sustentável é esse? A nossa água é bastante contaminada, vide o Ciságua, né? Dos 5.400 municípios que tem no Brasil, 1.500 fazem análise da água, água potável para beber, né? E esse 1/3 agrotóxico abaixo do permitido, né? Abaixo do permitido. Quer dizer, tem agrotóxico permitido? Tem. Ó, que absurdo. 1/3 está acima, apenas 1/3 não tem agrotóxico. E esse permitido ainda é muito duvidoso não, é muito diferente da União Europeia. Por exemplo, na nossa legislação, um litro de água pode ter até 500 microgramas de glifosato. Na União Europeia é 0,1. 0,1. E lá você pode ter, no máximo, 5 agrotóxicos na água, com esse limite bem diferente, né? E no Brasil a gente pode ter 27 tipos de agrotóxicos na água que a gente está bebendo. E ainda o Ministério coloca como água potável, né? Se tiver 499 microgramas de glifosato, ela é potável. Só que na União Europeia é 0,1. O 2,4-D é a mesma coisa, que usa muito, né? Aqui é 30, lá na União Europeia é 0,1. Quer dizer, e vai assim. Que agricultura sustentável é esse? Que contamina a nossa água, a água que eu estou bebendo, né? E água é vida. 70% do nosso corpo é feito de água. Estou falando de 70%. E se a água está contaminada, é uma água doente, que a longo prazo ela vai nos adoecer, né? Dando malformação, câncer, as intoxicações agudas, dando doenças neurológicas, né? Que é o Parkinson, que é uma discussão que a gente quer fazer agora em relação ao paraquat, que dá Parkinson, né? Dá câncer. Inclusive o glifosato está classificado pela Organização Mundial da Saúde e o IARC, que é o Instituto do Câncer, da OMS, em 2015 classificou o glifosato como provável cancerígeno, porque ele causa câncer em 4 mamíferos, no cão, no coelho, no rato, no camundongo. Nós somos o quê? Mamíferos. Ele causa o glifosato, ele causa uma série de desregulação endócrina, causa uma série de mutação genética, e nós somos mamíferos. Professor, é o seguinte, eu vou convidá-lo novamente essa semana para a gente conversar ainda sobre a questão da Syngenta, né, denúncia sobre o paraquat, que a empresa, em nome do lucro, né, acabou mudando ali a fórmula, e eu queria também que o senhor falasse de estudos aí da Universidade Federal do Mato Grosso. Sei que teve uma banca muito importante na última sexta-feira, e só que por conta do tempo, por conta da má conexão, a gente não vai conseguir terminar assim como a gente queria a entrevista. Mas já convidando para essa semana ainda, um outro dia, para a gente continuar a conversar, principalmente falando aí de paraquat e novos estudos aí, pesquisas da Federal de Mato Grosso. Pode ser, professor? Pode. O paraquat que eu gostaria de discutir hoje, mas vamos discutir depois, é o agrotóxico hoje em dia é o mais tóxico, né, o mais mortal de todos no mundo todo, e tem muita corrupção das indústrias, e tem muita corrupção e lobby, né, para continuar usando aqui no Brasil, né, também a corrupção aqui é brava, e depois a gente vai discutir depois, né? E em relação à semana passada, que a gente terminou
sexta-feira a gente teve uma defesa de uma tese de doutorado, né, aluno nosso que a gente orientou, né, teve na banca, inclusive, um grande pesquisador do Equador, que é o Jaime Breio, né, um pesquisador internacional, a professora Vilma da Bahia e vários outros, né, ele defendeu. Então, esse aluno, que é o Maelison Silva Neves, né, que depois eu posso mandar para você a tese dele, depois dele entregar na secretaria, e ele discutiu sobre suicídio e agronegócio, né? Então, tem várias discussões, né? E esse suicídio, na década que a gente chama assim, bem atrás, né? 10 anos, 20 anos atrás, ele era concentrado no Paraná, Rio Grande do Sul e um pouco em São Paulo. E ele foi migrando junto com o quê? Justamente com o aumento da produção agrícola. Soja, de milho, de algodão, de boi, né? E isso, junto com o que foi levando junto? Né? Foi levando junto justamente, primeiro, os agrotóxicos, né? Que causam depressão, causam distúrbios neurológicos, né? Principalmente os orgânicos fosforados, né? Que causam muito problema, e isso faz com que uma das causas é essa. E foi levando junto também a opressão dos grandes fazendeiros, né? O excesso de trabalho. E essa opressão, que a gente chama assim dos grandes fazendeiros, né? O que a gente chama assim, um controle, né? Um controle social, né? Então, esse controle social é muito grande, né? A maioria dos prefeitos, não só aqui no Mato Grosso, que ele estudou bem, mas em outros estados, grandes produtores, né? A maioria dos prefeitos são fazendeiros. A maioria dos prefeitos, se não são fazendeiros, são amigos dos fazendeiros, né? E oprime esses trabalhadores, oprime a população. Você não pode falar nada contra que se for funcionário público municipal é mandado embora, tem toda uma opressão, tem toda uma fala que esses estudos nossos vai atrapalhar a produção, vai atrapalhar a exportação. Mas o suicídio, ele não foi estudado só por nós, outros pesquisadores, inclusive também a própria Larissa Bombardi e outros, né? Onde a Vilma Santana da Bahia também tem um estudo, né? Em que realmente essa questão do suicídio, ele é muito mais frequente nos outros. Os trabalhadores, não só porque os trabalhadores rurais têm lá em sua mão, né, os agrotóxicos para suicidar. Às vezes se suicida com enforcamento, com tiro, mas o agrotóxico, ele leva grande parte à depressão, mais à opressão dos fazendeiros, né? Fazendo uma pressão nesses trabalhadores, e é muito maior, né? Do que o que a gente chama assim em outros trabalhadores, né? Perfeito. Professor, desculpa, eu não quero ser indelicada, desculpa, nós estamos em cima da hora, a gente tem que fechar o jornal, mas a gente volta a se falar essa semana sem falta. Eu quero agradecer aqui, professor Vanderlei Pignatti, ele que é da Universidade Federal do Mato Grosso. Muito obrigada, professor, e até essa semana ainda para a gente aprofundar essas questões. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros